o pessoal que está chegando, já estamos começando o conteúdo aqui, né? Falando um pouquinho desse sistema turístico, né, que a gente vive, complexo, não é fácil de trabalhar, né, com esse sistema que nós temos. Já estou nesse ramo há 35 anos, gente, 20 como consultora. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciane Quadro, consultora na área de turismo, turismóloga, especialista em marketing turístico também. E aí, como consultora, principalmente para propriedades rurais, pessoal que está hoje trabalhando muito com o turismo da natureza, eu estou há mais de 20 anos, aí quase 23 anos já. E então já circulei praticamente todo o Brasil atendendo negócios e viajei muito para o exterior também, desde muito pequena, em casa, teve esse estímulo, né? De viajar desde pequena. Meu pai sempre incentivou muito e investiu muito na nossa educação, mas participando, indo até os locais, né? A gente nasceu em São Paulo, crescemos um pouco lá, depois que fomos para Belém, mas em todos os lugares a gente viajava muito. Me formei em Belém, e depois voltei para São Paulo, fui fazer minha pós e agora eu estou em Florianópolis, já estou manezinha, já estou há 27 anos aqui e daqui eu saio para fazer os meus atendimentos aqui, meus clientes no Brasil todo. Então, essa bagagem toda de observar, né, e às vezes participar, que é o mais gostoso, participar enquanto turista, né, ela me trouxe muitas certezas, né, enquanto a importância de se investir nesse momento único que a pessoa vai estar aí na sua mão. Eu falo que está na sua mão, o negócio dar certo ou não. Porque a experiência vai fazer com que ela venha, depois ela vai fazer com que ela retorne, vai fazer com que ela te indique, vai engajar com o seu negócio, com o seu conteúdo. Com isso ela vai ficar mais impactada, vai mexer mais com o sensorial, as emoções, né? Ela participa, quando ela interage, ela vai levar isso e vai multiplicar, né? Tanto que aquela imagem que eu mostrei para vocês, que eu já vou compartilhar aqui para vocês. Então, essa imagem, né, que foi a chamada, alguns viram ali no meu stories, né, e no WhatsApp, uma experiência que eu e a né, minha irmã também é uma das consultoras aqui, mexe mais com a parte de alimentação, com projetos de cozinhas, manual de boas práticas, treinamento de manipuladores e tal. E foi uma viagem que nós fizemos para o Peru. Então, fizemos Lima, depois fomos para Cusco e Machu Picchu, né? E essa experiência marcou a gente demais, né? E não foi só essa, eu já contei várias experiências aqui nas palestras, né? Nas aulas, cursos e consultorias, das experiências que eu fiz pelo mundo. Mas essa em especial eu queria trazer para vocês entenderem a questão do atraente, né? Como eu falei ali, grifa essa palavra, cola na cabeça, porque não são todas as experiências que são atraentes, que a gente fala que são memoráveis, né? A maioria das experiências a gente vê assim, é uma experiência de viagem? Mas muitas vezes você chega na propriedade, no atrativo turístico e simplesmente tem a porteira aberta, você vai ter que andar, né? Vai ter que fazer por si só, né? A visitação naquele local. Mas a experiência que ela vai além disso, né, que ela realmente impacta mais positivamente as pessoas, ela tem uma série de características, né, que tem que ser contempladas na criação. E a criação é necessário você dedicar tempo para isso, né? É necessário você preparar, planejar, ver que momentos de contato você vai ter com essas pessoas para você encantar. Então, as experiências que são realmente atraentes, eu venho estudando há mais de 20 anos, né? Por que elas dão mais certo do que as outras, do que simplesmente abrir a porteira e deixar, né, que as pessoas circulem pelo local sem ter nenhum tipo de orientação, né? E aí eu fui separando essas características e aí a gente ajuda hoje muitos dos negócios a criar as experiências, né? Então a gente tem dificuldade em estabelecer qual que é, né, o diferencial do local e que tipos de experiência pode fazer. Tem uma diferença entre atividades, né? Atividades, várias coisas podem ser feitas dentro de uma propriedade rural, por exemplo, né? Pode passear de cavalo, de trator, pode ir na colheita e tal. E as experiências, na minha percepção do que eu estou vivendo esses anos todos e do que eu vi ter mais longevidade, né, em termos de atração de pessoas, de ter uma sustentabilidade no negócio, as experiências que têm
processo, né? Que vai desde o planejamento. Então, essa experiência que a gente fez no Peru, essa aí bem especificamente no Vale Sagrado, lá entre Machu Picchu e Ollantaytambo, antes de chegar entre Cusco e Ollantaytambo, antes de chegar em Machu Picchu tem um Vale Sagrado. E nesse vale acontece mil coisas, é milenar lá, as construções são lindíssimas, não sei se alguém conhece aqui o Peru, mas essa experiência, olha, se vocês observarem bem essa foto, já vai dar muitas informações, muitos insights para vocês do que são características que para mim são assim essenciais que devem constar numa experiência, né? Então, vocês viram ali a foto, eu tenho ela impressa, gigante, na minha sala, né? E porque foi uma das melhores experiências que eu fiz, né? E aí eu fico pensando, sempre é uma pergunta que eu trago para o pessoal refletir, ou com quem eu encontro, por exemplo, turistas no destino, né? O que essa viagem tem de especial para você, né? O que realmente mais marcou? E é isso, geralmente, né? As pessoas colocam uma imagem, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, tá, a Ponte Hercílio Luz, né? A imagem, a foto da ponte. O Santo Antônio de Lisboa, que são vários casarios ainda da colonização portuguesa, Ribeirão da Ilha. Então você vê imagens, né? Então essas imagens são o que as pessoas vão levar. No máximo um souvenir, né? Fotos são o que as pessoas levam. Então, é muito importante você olhar para o seu negócio e falar assim, opa, que imagem eu quero que a pessoa leve aqui do meu negócio? Né? O que pode marcar? Hoje tem muita gente investindo nos espacinhos instagramáveis. Ela faz parte da experiência, muito bom que tenha. Mas o que eu vejo, copia e cola. Não sei se vocês já perceberam, é balanço em todos os locais, pergolado cheio de primavera, né? Mas para ter essa foto especial, você primeiro tem que entender o que eu quero, que experiência eu quero que mais marque, que sensação eu quero que a pessoa realmente leve, compartilhe, porque esse aqui é o meu diferencial. Essa palavrinha diferencial vai fazer toda a diferença na concorrência, né? Quando você está no destino turístico, que tem outros negócios turísticos, eu vejo muita gente preocupada porque não está vendendo, porque tá o fulano de tal, o meu vizinho está cobrando X, será que eu estou muito caro? Eu falei, qual é o seu elemento único? Né? Qual é o seu diferencial? E às vezes tem que fazer esse exercício antes, né? Antes de criar a experiência, geralmente a gente tem um trabalho aqui para ter essa reflexão e ir mão na massa, porque precisa planejar, escrever, né? E tem toda uma série de reflexões para quem o que é que você quer mostrar, que sensações você quer causar. Então tem uma série um direcionamento assim com várias perguntas para as pessoas trabalharem o raciocínio, primeiro ela enquanto dona, né, enquanto empreendedora e ela enquanto turista, né, para decidir que foto você quer que a pessoa leve do seu local. Se você consegue descobrir isso, muitas vezes eu faço isso quando eu faço o diagnóstico, né, eu vejo qual é o elemento único, eu vejo qual é a característica principal, quais são os fatores que estão limitando para que aquilo ali, né, para aquele ponto único ele seja, né, levado, esteja em evidência, e aí a gente trabalha isso, né, nos diagnósticos. Mas tem pessoas que já estão com o negócio funcionando, já está mais avançado, e aí a gente trabalha a criação das experiências, né? E aí, quando a gente estabelece isso, gente, não se briga mais por preço. Né? Você não tem nem que olhar o quanto o vizinho está cobrando, porque você tem certeza e você sabe da sua expertise e do seu diferencial, né? E aí o que você quer que as pessoas levem. E aí quando o negócio é muito particular, né, que eu falo que é a sua essência enquanto empreendedor, né, enquanto gestor daquele negócio, dificilmente alguém vai conseguir copiar exatamente do jeito que você fez, porque ele tem uma série de outros atributos que não são físicos, né, que não é passear pela propriedade, parar no pergolado, ver um açude, passear, não são físicos, às vezes é comportamental, né? Às vezes é uma atitude, né, da sua equipe ou de você na recepção. Então são vários elementos que dificilmente o seu vizinho consegue copiar. E aí você não briga mais por preço, você vai saber destacar esses elementos, né, para poder ter a sua experiência bem posicionada aí no seu destino turístico. Então pensa bem que foto você gostaria que as pessoas levassem do seu negócio de turismo.
E aí tem alguns, né? Alguns, gente, são vários aqui, né? Aspectos que, na minha opinião, fazem uma experiência, elas ter esse poder de atração de pessoas, né? Primeiro, essa sensação de exclusividade e autenticidade. Quando eu fui procurar, eu e minha irmã fomos procurar o passeio lá em Machu Picchu, em Cusco, né? Para ir para Machu Picchu, a gente ia ficar uma semana lá. Passamos por várias empresas, tem uma rua cheia de agência de receptivo, que são pessoas que recebem e levam para esses espaços. E aí a gente andamos uma tarde inteira, gente. A gente já tinha pesquisado um pouco, né? E quando a gente voltou, a gente já estava mais direcionada a comprar de uma. E a dona da pousada que a gente ficou, ela falou assim: olha, aquela pessoa que foi buscar você no aeroporto, porque a pousada deu pra gente o traslado, né, de traslado de chegada e traslado de saída. Falei assim: olha, o Davi, ele é um excelente guia, ele só faz de modo particular, mas você não vai encontrar um guia melhor e que vai fazer tudo assim, personalizado porque vocês querem conhecer. Você vai poder ir para tal e tal atrativo e passar mais tempo. Não vai ter aquela correria de entra e sai do ônibus. Aí nossa, eu achei que ia ser uma fortuna, assim, né? Aí vamos pegar o telefone de novo do Davi. Nessa história, o Davi conseguiu explicar pra gente, né, como que era o trabalho dele. Não, mas a gente não teve dúvida, né? Assim, a forma como ele colocou, e isso é um outro, que já é um estágio, né, já depois, na venda, né, das experiências, ele soube trabalhar muito bem. Mas essa sensação, olha, vocês vão num carro particular, só nós três, eu vou com vocês, vou apresentar o pessoal, eu levo para lugares que não é turismo de massa, que contemplam mais a questão da comunidade, né? Pronto, a gente se sente o quê? Exclusiva na história, né? Então, essas sensações faz com que você consiga ter um valor agregado maior, né? E você já vai sonhando com o negócio, né? E a gente já marcou para o outro dia de manhã para sair para o primeiro atrativo. A gente comprou 7 dias de passeios com eles, com o Davi, né, particular, no carro dele. E depois ficamos, né, fomos 2 dias, ficamos em Machu Picchu, porque lá não a gente chega só de trem e lá ele não faz esse trabalho, porque lá já tem todo um esquema para o turismo o próprio empreendimento lá da cidade, né, da cidade histórica, ela tem os ônibus, então não tem necessidade. Mas os outros todos atrativos que tem ao redor de Cusco, ele faz, né? E aí nós fizemos, compramos e ele trouxe, né, um pouco, foi assim, uma aula de história do Peru, uma aula de história da colonização, né, das colonizações todas que teve, da entrada dos espanhóis, quando acabou também, assim, foi uma aula. A história, né, estava muito presente, né, e sempre levando a gente gosta muito de estar no rural, gosta muito do cultural também, e a gente gosta, quando a gente viaja, a gente dá preferência para esses negócios que privilegiam isso, né? As comunidades, a sustentabilidade, gostamos de fazer trilha também, né? Então, isso foi conectando com a gente. Cada dia que a gente passava com o Davi, eu falei assim, nossa, que achado que a gente fez de guia, né, na cidade. E o envolvimento emocional. E aí eu vou contar uma historinha que o que mais você assim, nossa, no Davi, enquanto guia, o que mais você gostou, o que mais te fez ter essa experiência lá que fosse realmente atraente? O Davi, ele se preocupava com a nossa segurança. Na hora que a gente saía do atrativo, ele estava na porta, na hora que ele ia buscar, ele não deixava a gente sozinho. Eu falei, mas Davi, aqui tem muito problema, assalto e tudo. Assim, como em todo lugar, não tem muito, aqui ainda é super seguro, né? Mas é um diferencial dele, né? De dar esse apoio, de buscar gente, então assim, tratamento, eu falei que isso foi de rainha, né? Então, essa preocupação, né, dele foi importantíssimo para nós, porque nós passamos também por um perrengue lá na saída da cidade histórica de Machu Picchu para ir para Ollantaytambo, faz só de trem, só tem uma linha férrea, ou se chega de trilha ou se chega de trem.
e teve uma greve e o trem parou. Nós ficamos mais uma noite em Machu Picchu e ele preocupado, porque a gente teve que cancelar um dos passeios que a gente já tinha reservado com ele. Então, olha só esse envolvimento. O que que ele fez? Pegou o carro dele de Cusco, que é quase uma hora até Ollantaytambo, e aí, dentro dessa história da greve, a gente teve que esperar a liberação oficial, e ele falou, me avisa na hora que o trem estiver saindo de Machu Picchu, a gente vai buscar você na ferroviária de Ollantaytambo. Você não vai vir com o trem até aqui, porque está tendo vários pontos, né, de fechamento da linha férrea, e a gente vai, eu e meu pai vamos aí de carro. Tem mais alguém no trem que quer traslado? Arrumei mais umas 5 pessoas para ele dentro do trem, foi ele e o pai dele buscar. Olha esse envolvimento, gente. Então, a experiência, ela é muito maior do que você imagina, né? E aí, nesse outro dia, a gente voltou, né? E aí fomos para aquela foto, né? Para aquele local da foto inicial ali, que são as chincheiras, né? São aquelas mulheres peruanas que extraem todos os alimentos naturais, e aí foi uma outra aula, um outro storytelling delas, né? Num local que quase não chega ônibus, só chega esses guias de carro particular, com hora agendada, né? Não tem aquele tumulto, tanto que eram 4 pessoas, né? Nessa vilazinha que elas recebem a gente toda paramentada, como antigamente, né? E leva para ver todo o processo, né? E essa experiência, assim, foi tanto emocional, porque muito gostoso, né, de ouvir a história delas, de ver o envolvimento delas com a cultura, com a preservação da cultura, e foi sensorial também, porque é um colorido fantástico, né, nas roupas, nas tintas, né, e aí elas foram explicar todo o processo pra gente, pega a cochonilha, espalha na mão, né, como que você dilui aquilo, como transforma aquilo em tinta para poder tingir, né, as roupas e tal. Então, a gente pegava, a gente fazia, né? E a gente viu que outras, né? Depois fomos conversando com o pessoal das pousadas, e outras excursões cheias de gente, 40 pessoas no ônibus, não tinham condições de fazer isso. E a gente participou daquele processo todo. Então, isso aqui são só 3 elementos que eu estou trazendo aqui. Então, esse processo bem estruturado é que vai fazer a sua experiência ser memorável. As pessoas não vão esquecer mais e elas vão ter um poder. O atraente é poder de atração de clientes de forma orgânica. O que é isso, Luciane? Hoje a gente tem no marketing digital, né, o marketing digital para o turismo, a gente trabalha várias formas de captar os clientes. O orgânico é aquele que você vai divulgar isso, esses pequenos detalhes, em pequenos posts, não tudo, mas gerando a expectativa, gerando a curiosidade nas pessoas, e elas vão vir automaticamente para o seu negócio, né? Eu falo que é o melhor dos mundos quando o negócio consegue atingir esse nível de captação, de atrair clientes, como mostrando as experiências, mostrando o relato dos clientes, mostrando o dia a dia, né? Porque você não tem que ficar pagando para anúncio. Essa é uma outra forma que a gente tem, é bom, funciona muito para gerar sustentabilidade financeira para o negócio, mas você tem que botar dinheiro toda vida lá no Meta Ads ou no Google Ads, né? Então, pensar essa experiência de forma que ela possa atrair, você vai conseguir pensar exatamente cada um desses pontos e outros que a gente trabalha para ter esses contatos muito mais eficientes com as pessoas que realmente que elas saiam tocadas, né, do seu negócio. Esse processo é o que eu vejo que a maioria das vezes nos negócios que eu visito e que eu vou fazer o diagnóstico de negócios existentes, eu tenho 2 trabalhos. Fazer o diagnóstico, eu vou ajudar inclusive a comprar terreno, viu, gente? Semana passada eu fui para Brusque, aqui numa área rural, fica 1h30 mais ou menos aqui de Florianópolis, ajudar um senhor. Eu falei assim, você escolhe 2 ou 3 terrenos. Eu vou, passo amanhã com você e a gente vai ver qual é o que tem mais potencial. Aí ele escolheu 2, a gente foi visitar. Então, desde essa etapa, né? Ou então, se já tem um terreno, fazer o diagnóstico e ver que tipos, né, de experiências podem ser criadas ali, até aqueles que já existem e precisam de uma análise da experiência do turista, uma análise do que já está fazendo, porque não entende se tem o processo, às vezes se faz muito intuitivamente, sem respeitar as etapas do processo. Então, a gente ajuda a transformar essa experiência, ela tem que aparecer para o turista a mais normal possível, aquela que está fluida, assim, ele nem imagina que tem um processo por trás. Quem sabe do processo é você.
né, que vai executar, o teu guia, a tua equipe que vai receber, que vai fazer o acolhimento, que vai fazer a comida. Essas pessoas sim têm que participar do processo. Mas o turista está lá, totalmente distraído na vibe dele, né, curtindo o negócio, e ele não se dá conta que tem um processo por trás. Então, nesses anos todos estudando esse case, né, que eu trago para vocês, vocês viram, né, um pouquinho, contando a história, a gente já consegue ver um pouco do processo, né? Então, a agenda, ela já sabe que as tinteiras já sabiam que a gente ia chegar lá, prepararam toda a história, ali tinha todos os caminhos que a gente fazia, como elas, né, fazem desde a extração até o tingimento das peças, e termina na lojinha, que a gente sai de lá, eu trouxe caminho de mesa, trouxe blusa, gorro, né? Porque você não tem como não sair. E é tudo dolarizado lá, gente. Não é barato. Mas não tem um que não sai com um pacotinho com essas roupas de lá, porque você vê, valoriza 1000 vezes mais o processo. Então, assim, se você não tem isso bem mapeado e simplesmente deixa as pessoas livres, pode ser bom para alguns atrativos, né? Aqueles que trabalham com contemplação da natureza, né? Mas não é para todos os atrativos, né? Para todos os negócios. Por isso que é muito importante a questão do diagnóstico para a gente ver. Precisa estabelecer um processo? Esse processo vai ser um pouco mais complexo ou vai ser menos, vai ser mais simples? Mas a gente tem que entender como é que vai ser cada passo daquela pessoa no seu negócio, né? E eu desenvolvi uma metodologia própria para esse processo de experiência. Existem centenas aí de pessoas que trabalham com criação de experiências. Eu tenho a minha própria metodologia baseada nesses estudos e nessas viagens todas que eu fiz, separando, extraindo o que é realmente mais importante. Então, na criação, né, nesse processo para se pensar em como começar, porque não é em uma horinha aqui, né, rapidinho que a gente vai conseguir passar tudo para vocês. Eu trouxe 3 aqui, pontos que são super importantes durante o pensar o caminho da pessoa, desde que ele bate na tua porteira até a hora que ele sai, né? Primeiro, vai ter uma experiência temática? Qual é o diferencial principal com relação aos seus concorrentes, né? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, né, da foto que estava nesse processo de mostrar as tinteiras, tinha uma pessoa que elas estavam todas tematizadas, né? Estavam todas paramentadas com roupas antigas, tudo, mas a diferenciação que eu vi, né, depois dos outros atrativos de turismo mais de massa, por exemplo, eles não têm isso daqui, ó, tá vendo? Esses potes, né, os vidrinhos, não tem toda essa estrutura, né? Então, pensar o que é necessário nesses pontos de contato, né? O que você pode agregar de valor para se diferenciar do seu colega, tá? Então, essas aqui montaram todas as mesinhas, né? Com as tintas, com os elementos que dão, né, esse colorido, com os elementos naturais, com as cascas, com os bichinhos e tudo. Então, pensar primeiro se vai ser temático e como você vai se diferenciar e providenciar, né, todos esses materiais que são necessários para que as pessoas curtam melhor as experiências. Depois, criar esse roteiro, né, gente? Muitas vezes, assim, quem está no local, o que eu percebo, né, durante essas viagens todas que eu faço de diagnóstico, quem está no local já às vezes já está tão na rotina que não dá tanto valor para alguns aspectos, né? E quando eu chego com esse outro olhar, na hora eu bato o olho e eu vejo como que poderia ser esse roteiro, às vezes inclui coisas que a pessoa já tirou, e fala assim, não, isso aqui as pessoas não vão gostar de fazer, eu falo assim, às vezes tem gente que está tirando o elemento principal, o elemento único daquele negócio, porque está tão na rotina e não consegue enxergar o valor daquilo. Acho que as pessoas não vão pagar por aquilo, né? Então, quando a gente faz essa análise da experiência do turista, a gente determina o roteiro, por onde ela vai passar primeiro, segundo, terceiro, quarto, elaborar, né, todos esses pontos de contato com ela e ver a questão da precificação, né? Porque a precificação tem que ver, vai ter pessoas, vai ter parceria, vai ter elementos que eu vou precisar comprar, né? Então, o que tem que... Não é só, por exemplo, tem gente que faz um café maravilhoso, coloca exatamente o valor de custo dos alimentos, né? Dos ingredientes, né? E um pouquinho a mais de lucro. Eu falei, gente, e o resto? Né? Cadê um elemento surpresa? Cadê a flor? Cadê, né, as pessoas que vão explicar o diferencial desse café? Não tem a manutenção da propriedade, também todas essas estratégias de marketing, né? Quem vai fazer, quem vai tirar foto, quem vai fazer os vídeos para postar, isso tudo tem que estar na precificação. Então aqui hoje a gente tem um sistema, inclusive, que quando os meus clientes me passam
todos os valores que estão ali envolvidos na execução da experiência, a gente joga aqui no nosso sistema e já dá o preço prontinho. Né? E ele vai, a gente junto com a pesquisa de mercado, a gente vê o preço mínimo e o máximo que pode ir daquela experiência. Né? Então a gente joga no sistema e já entrega tudinho pro cliente, né? O roteiro, a precificação, inclusive o material promocional da experiência. E os elementos surpresas, né? Porque, por exemplo, vocês viram lá a foto. Deixa eu voltar. O elemento surpresa. Depois de passar por todo esse processo, que a gente vê os materiais que elas utilizam, elas vêm e montam, elas já têm o cenário armado ali, né? Mas elas ensinam como colocar o gorro, como colocar o chapéu, as mantas que elas usam, elas paramentam a gente para tirar foto, né? E não tem outra, né? E aí sabem tirar foto, gente, né? Então essa aqui foi uma delas que tirou da minha câmera, né? Do meu celular, não era nem câmera profissional, nada, gente. E elas sabem, inclusive, os ângulos, né? Como tirar uma boa foto. Tiraram várias fotos, né? Então isso daqui já é praticamente um elemento surpresa, que a gente não esperava, né? Se vestir como elas, entender como que se colocava as coisas. Mas foi muito legal participar. Então você sai, a experiência para mim realmente que é mais relevante, que é mais memorável, é aquela que você faz o turista participar. Né, que interage, ou ele vai preparar um alimento para provar depois, ou ele vai participar, por exemplo, dessa parte, né, da tintura, alguma coisa ele vai fazer. Né? Quando ele faz, ele experimenta, ou ele cheira, né? Ou ele prova, né? Ouve também, tem a questão, todos os sentidos aí você pode trabalhar numa experiência e pode colocar nesse elemento surpresa. Então, quando ele tem isso, ele jamais vai esquecer sua experiência. Eu repito isso, sabe desde quando? Quando nós fizemos essa experiência, vai fazer hoje, esse ano, em novembro, vai fazer 10 anos que a gente fez essa experiência para o Peru, e eu falo dela toda a vida nos meus trabalhos, nas minhas consultorias. De tanto que marcou, gente. Para quantas pessoas eu indiquei o Davi, né? Porque a experiência foi realmente demais, né, da conta, que eu falo, foi assim, surpreendente. Quase todos os locais que o Davi levou a gente, eles contemplavam o turismo de experiência, que é ter esses pontos, né, principais aí. Então, vendo que tem 3 pontinhos ali, né, abaixo do alimento surpresa, é porque existem muito mais coisas que a gente mapeia aqui no processo, né? Então vem também os recursos que você tem disponível, as pessoas que você tem disponível, né? Teve um cliente que fez no sítio dele, que é toda uma caracterização da colonização italiana no local, que de trabalhar, de levar para discussão da equipe dele do restaurante, duas pessoas, um casal de garçons, falar assim, mas o senhor tem uma roupa típica? A gente pode receber as pessoas aqui na porta do restaurante vestido de italianinho. Ele arrumou suspensório, calça, a boina, e esse casal acabou virando, nos finais de semana, o principal atrativo. Todo mundo queria tirar foto com esse cara, um elemento surpresa, né? Mas contando com os recursos que ele tinha disponível, que a gente descobriu durante o trabalho, porque esse casal se dispôs a fazer isso, né? Então depois foi só comprar as roupas, comprar as coisas e conversar com eles sobre o que eles poderiam fazer, o que eles poderiam mostrar, o restaurante, a fazendinha, a loja, né? Então são esses 3 pontinhos, são uma série de outras coisas que a gente detecta para que esse processo seja assim, eu falo assim, inimitável, né? Que ninguém consiga fazer exatamente, né, como aquele negócio. E o poder da experiência aí para divulgação foi um pouquinho que eu já falei, de forma orgânica, né? A gente acaba voltando e compartilhando essas fotos, né? Vocês viram que lá naquela foto só apareceu eu e minha irmã, aqui já aparece uma das tinteiras também, mostrando como elas fazem o tear, e essas fotos todas foi para o meu Instagram, né? Ia para o meu Instagram pessoal, lá para os meus grupos do WhatsApp, e a forma de se compartilhar e é muito mais eficiente do que você só fazer o seu post lá no Instagram, que passa e as pessoas vão esquecer os posts que estão lá atrás, né? Quando você compartilha isso com grupos fechados, imagina, eu estava hoje tentando lembrar quantas pessoas eu tinha naqueles contatos para quem eu divulguei essas, não sem contar Instagram,
grupos no WhatsApp da família, das amigas de Belém, das amigas daqui, tá? Hoje eu estava vendo assim, foi mais de 180 pessoas em 2015 que essas fotos alcançaram. Muitos foram para lá e contrataram o Davi, me pediram, né, informação de como poderiam fazer esse mesmo roteiro, né? Então, olha o poder, né, para divulgar melhor o seu negócio, né? Mas você tem que dar esses elementos, você tem que dar prova, você tem que dar esses cantinhos, né, das fotos, das experiências, para que essas pessoas consigam levar um pouquinho, multiplicar um pouquinho o que está acontecendo no seu negócio turístico. Certo, pessoal? Então, aqui, por exemplo, foi o final, né, dessa experiência. Elas vão, a gente passa, né, ali no local com elas, isso são umas 2 horas de experiência, e elas fazem questão de levar a gente com uma dança delas até o estacionamento, bota a gente no carro. Aí eu filmei a minha irmã dançando e elas cantando, né? Mas elas vão até o final. Do check-in ao check-out, elas sabem exatamente o que tem que fazer. Então eu deixo aqui uma sugestão para vocês, se vocês quiserem ter essa experiência, a gente cria para vocês, a gente cria com vocês, né? Faz essa análise, vou fazer o meu plim plim aqui, né? Mas se vocês quiserem realmente ver, será que minha experiência ela está contando com todo esse processo? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? A precificação está correta? Será que eu estou tendo elementos surpresa? Os contatos são sensoriais ou não? Até onde está indo? Porque nem tudo que você imagina que é sensorial né? Contemplado, assim, que a pessoa realmente participe, interaja, né? Então, a gente está propondo aí para o pessoal que logo terminou o carnaval, se quiser uma experiência em março pronta, né, é possível, né? A gente tem aqui mais ou menos uns 3 encontros para essa consultoria acontecer. A gente vai montar, vai te dar um material promocional, inclusive ela precificada para você, né? E aí essa consultoria geralmente sai 450. Quem estiver participando aqui, fechar até sexta-feira, aí ela vai sair 350, que são as formas que eu tenho de fazer uma oferta melhor para quem está nos meus grupos, nas minhas listas de transmissão. Não quem já participa, já que tem um tempão, né, comigo, sabe como que é o esquema, mais ou menos. Geralmente eu deixo uma oferta no final para que você realmente, gostou, quero ter isso no meu negócio, é interessante ter pelo menos essa análise do que você está fazendo, né? Se está realmente impactando ou não. Então eu deixo aqui, a agenda está aberta, tem que, né, fazer essa reserva até sexta-feira. E o meu WhatsApp, que eu acho que a maioria já está ali, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente abrir um pouquinho para as dúvidas agora. Eu quero me colocar à disposição aí de vocês, né? Para o que vocês quiserem tirar dúvida, pode me chamar ali no WhatsApp. Se quiserem adquirir a experiência, lembrando que é até sexta-feira, aquele valorzinho especial lá que eu fiz para vocês que estão aqui hoje, né? Se quiserem tirar qualquer dúvida de como funciona aquela experiência também, pode me chamar que eu vou mandar mais informações. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês.